Olá a todos. Nessa nova aula, nós vamos falar um pouco sobre a questão do ganho de corrente de emissor comum, ou seja, o beta, dos transistores bipolares. Nós vamos tentar explicar um pouco que aspectos são importantes na operação do transistor que levam a considerações que os projetistas levam a cabo quando fazem o projeto desses transistores para que eles possam ter o maior beta possível, que obviamente é uma característica desejada dos transistores bipolares. Então, vejam essa figura aqui, que mostra um transistor bipolar do tipo NPN polarizado na região de operação ativa. Tá? Vejam que eu tenho uma tensão VBE polarizando diretamente a base em relação ao emissor, tá? E tenho uma tensão VCB também colocando o coletor numa tensão mais elevada do que a base, levando a uma polarização reversa na junção coletor-base, que é o necessário para que o transistor opere na sua região ativa. O que acontece? A tensão VBE ela vai resultar em duas componentes de correntes que formam a corrente de emissor. Uma delas são buracos, que são os portadores de carga predominantes da região P da base, que são injetados na direção do emissor. E a outra componente da corrente de emissor é um fluxo de elétrons, que é o portador de carga predominante na região N do emissor, que é injetado na direção da base, certo? Essas duas componentes de corrente, a de buracos é para cá, a de correntes é para o lado oposto, mas como os portadores são elétrons que têm carga negativa, na prática as duas componentes se somam formando a corrente de emissor. Aí aqui nesse próximo gráfico, nós podemos ver o seguinte, tá? Esse gráfico mostra a concentração de portadores de carga no transistor, certo? A gente está interessado especialmente na região da base, tá? Então vejam que a concentração de portadores de carga, ou seja, de elétrons, né? A concentração de elétrons na fronteira entre o emissor e a base, ela é máxima e ela vai caindo gradativamente ao longo do comprimento da base, chegando a zero no limite na junção coletor-base, né? Então, o que acontece? Bom, obviamente aqui é máximo, né? Porque os elétrons eles são injetados a partir do emissor. E por que é zero do lado da junção coletor-base? Porque os elétrons que chegam aqui, né, que são injetados a partir do emissor em direção à base e conseguem atingir a região do coletor, tá? Eles são, portanto, varridos ou acelerados por conta do potencial positivo que está conectado no coletor. Então, os elétrons que chegam até aqui, quando eles chegam aqui no coletor, eles veem um potencial positivo. Então, eles são atraídos por esse potencial positivo e são varridos. E isso forma a corrente de coletor IC. Tá? Então, por isso que a concentração de portadores de carga na junção coletor-base é nula. Tá? E ao longo da base, a gente tem uma queda gradativa da concentração máxima, que é na junção base-emissor, até o zero de concentração de elétrons na junção coletor-base. Tá? Porém, a curva ideal, né, essa reta, na verdade, da linha cheia aqui, que é ideal, seria uma queda gradativa ao longo da base, ela não acontece na realidade. Ela é uma idealização apenas. O que termina acontecendo é essa curva tracejada aqui. Por que é assim que acontece? Porque os elétrons, quando eles são injetados do emissor em direção à base e chegam na base, eles terminam passando por um processo natural de recombinação, tá? Com buracos que existem em uma certa quantidade na base, porque a base é do tipo P, né? E a base sendo do tipo P, ela tem um excesso de portadores de carga positivo, ou seja, de buracos. Então, muitos dos elétrons injetados pelo emissor na base terminam sendo recombinados com buracos que estão na região da base, né? Formando as ligações covalentes na estrutura do silício, né? Isso faz com que a gente tenha essa curva aqui ligeiramente reduzida, tá?
Esses elétrons que são recombinados, eles terminam ficando na região da base. Isso faz com que a quantidade de elétrons que é injetada do lado do emissor seja maior do que a quantidade de elétrons que efetivamente consegue chegar e ser varrido para a região do coletor. E é por isso, esse é um dos motivos pelo qual a corrente de emissor é maior do que a corrente de coletor. O outro motivo que leva a isso está aqui nessa figura anterior, né? Se deve ao fato de que a base injeta também um fluxo de buracos, que é o seu portador de carga majoritário, né? São os buracos. A base injeta, por conta da tensão VBE, injeta um fluxo de buracos no emissor. Tá? Então, essa componente aqui, que contribui para aumentar IE, não se verifica em IC. Tá? E também, né, existe a redução da quantidade de elétrons injetados do emissor na base em relação aos que conseguem sair da base e chegar no coletor pelo processo de recombinação com os buracos presentes aqui na região da base. Tá? Então, esses dois fenômenos levam ao fato de que a corrente C é menor do que a corrente E. Tá? E a gente lembra, né, que essa expressão, né, ou seja, eu tenho aqui ó, que IE, a corrente de emissor, é igual a IC mais IB. Ora, se eu puder reduzir IB, fazendo com que IE se aproxime de IC, isso na prática significa um aumento no valor de beta. Né? Significa um aumento no valor de beta. Porque a gente sabe, né, que, pode colocar aqui, né, que IB é igual a IE dividido por beta mais 1. Né? Então, se eu tiver um beta maior, significa que o meu IB vai ser menor em relação ao IE. E como é que eu faço, então, para poder reduzir o valor de IB, né, ou a diferença de valores, né, digamos assim? Como é que eu faço para reduzir a diferença de valor entre IE e IC, reduzindo, portanto, o valor de IB? Eu consigo fazer isso aumentando a quantidade de elétrons injetados do emissor na base que efetivamente chegam no coletor. E os projetistas resolvem esse problema fazendo com que a largura da base, essa largura da base, seja menor. Fazendo uma base mais estreita, eu consigo fazer com que uma maior percentual dos elétrons injetados do emissor na base efetivamente chegue a um coletor. Tá? E outra coisa que eu posso fazer para aumentar essa taxa de sucesso de elétrons que são injetados do emissor na base que efetivamente chegam ao coletor é fazer com que o nível de dopagem da base, ou seja, a quantidade de impurezas introduzida na base, que faz com que ela tenha um excesso de portadores de carga positivos, ou seja, de buracos, seja menor. Se eu diminuir a dopagem da base, significa que eu vou ter menos buracos disponíveis. E se eu tiver menos buracos disponíveis, a recombinação de elétrons injetados pelo emissor na base com buracos que estão na base vai diminuir. Tá? Outro efeito também que vai acontecer é que a quantidade de buracos injetados da base no emissor por conta da tensão VBE também vai diminuir se eu diminuir a dopagem da base. Então, os projetistas conseguem aumentar o valor do beta dos transistores usando essas duas ferramentas. Eles estreitam a base e reduzem a dopagem da base, né, em relação à dopagem do emissor. Tá? Através desses dois mecanismos, eles conseguem fazer com que a diferença entre a quantidade de elétrons injetados do emissor na base e a quantidade de elétrons que efetivamente é varrida para o coletor diminua, e diminui também o fluxo de buracos em direção ao emissor, que é outra componente da corrente de emissor que não está presente na corrente de coletor. Tá? Dessa maneira, assim, a gente consegue atingir o objetivo de diminuir a diferença entre IE e IC, o que significa um IB menor e, portanto, um beta mais elevado. Tá? Eu espero que isso tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor o princípio de operação dos transistores bipolares, o valor de beta e como que os projetistas procuram fazer um projeto que permita obter betas mais elevados. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.